Deus ilumina, Deus abençoa, meus irmãos. No último vídeo eu estava falando sobre família. É imprescindível nós termos a consciência sobre a diferença entre família e parente. O parente, ele tem um interesse por trás. A família está no ser, é família. O parente, ele só vai visitar o outro parente se tiver um churrasco, se tiver alguma coisa ali em troca, seja, sei lá, para ele consumir, mas sempre vai ter um interesse por trás, o parente. Então o parente só vai se tiver churrasco, o parente só aparece se tiver um almoço grátis. A família, ela simplesmente é. Então a família, ela sempre está junta por ser família e não porque tem um interesse por trás. A família, ela está sempre junta simplesmente porque é família. E como eu disse, a família, ela produz o trabalho. A família, ela produzindo o trabalho, a empresa contrata a mão de obra e paga o trabalho da família. E aí a família recebe a renda e consome os bens e serviços que a empresa produz. E aí a empresa e a família, eles pagam os tributos para o governo, e o governo arrecada os tributos e faz os gastos públicos para melhorar sempre a qualidade da convivência social. Eu estava refletindo na fórmula do lucro composto e eu coloquei, não sei se por teimosia minha, mas eu coloquei a fórmula do lucro composto na qualidade das minhas ações. Então a fórmula do lucro composto é valor futuro é igual a valor presente que multiplica 1 mais a taxa elevado ao tempo. Então, a fórmula do lucro composto aplicada às minhas ações, se forem ações benignas, por exemplo, vai ser como se fosse um investimento. Se for um investimento, eu vou ter um capital a recolher, um lucro a recolher, uma receita a recolher no futuro. Se for um empréstimo que eu fiz ou uma dívida que eu tenho, vai ser um juro que eu tenho que pagar e não receber. Então percebe que a fórmula do lucro composto eu posso colocar de metáfora nas minhas relações benignas e nas minhas relações ruins. Se for uma relação benigna, eu vou colher paz, virtude, harmonia, felicidade, inteligência, sabedoria no futuro. Se for uma relação ruim, eu vou colher desperdício, miséria, falta, mágoas e etc. Então reflete aí na fórmula do lucro composto. Outra fórmula que eu vou falar agora é a fórmula do trabalho, porque a família, ela gera trabalho. Sem família, sem as famílias, não tem trabalho para ser gerado. E a fórmula do trabalho na física é força que multiplica deslocamento, que multiplica o cosseno do ângulo aonde você aplicou a força. Então imagina um objeto. Um objeto aqui parado, eu aplico a minha força assim, ele vai se mover. O tanto que ele se mover, que é o deslocamento, vai ser o tanto que gerou de trabalho. Se eu aplicar uma força muito grande e gerar um pouquinho de deslocamento, gerou pouco trabalho. Se eu aplicar uma força muito fraca, uma força pequena e gerar um grande deslocamento, vai gerar maior trabalho. E se eu aplicar maior força e gerar maior deslocamento, vai gerar um trabalho maior ainda.
Porém, tem o ângulo, o cosseno do ângulo. Se eu aplico uma força nessa direção aqui, nessa direção, e o objeto se move para cima ou para baixo, o trabalho é nulo. Ou, se eu aplico a força na direção de cima para baixo ou de baixo para cima, e o objeto se movimenta para a direita ou para a esquerda, o trabalho vai ser nulo também. Então, pensa no Brasil como se fosse um objeto. Como se fosse esse objeto onde está sendo aplicada a força. O Brasil é o objeto. O Brasil sendo o objeto, tem fulano que aplica uma determinada força, tem o cicrano que aplica outro tipo de força. Se a pessoa ela não gosta do trabalho que ela faz, ela tá aplicando a força, mas ela não gosta do trabalho que ela faz, ela está gerando trabalho fraco, porque o deslocamento vai ser pequeno. E se a pessoa ela está trabalhando, mesmo não gostando do trabalho, mas por amor à família, para colocar alimento na mesa da família, da mesma forma, claro, o amor ele equilibra o não gostar da pessoa de fazer aquele trabalho, aquele tipo de trabalho. Porém, se essa pessoa que está fazendo por amor à família, para colocar alimento na mesa da família, se ela trabalhasse com algo que ela gosta de fazer, que ela ama fazer, iria gerar um trabalho muito mais forte do que se ela continuar trabalhando com alguma coisa que ela não gosta. E continuando esse raciocínio, quando a pessoa trabalha, mas não paga imposto, continua gerando trabalho fraco no Brasil. Quando a pessoa trabalha e paga imposto parcialmente, continua gerando trabalho fraco no Brasil. Então pensa assim, tem um objeto que é o Brasil. Se um aplica a força nessa direção, e aí vem outro e aplica a força nessa direção, um vai anular o trabalho do outro. O objeto, se um aplicar a força para o objeto se deslocar em 30 graus, o outro a 60 graus, o outro a 90 graus, o outro a 120 graus, se cada um aplicar a força com determinado ângulo, o objeto ele não vai se mover em alguma direção, ele vai ficar cada hora indo para uma direção e não vai sair do lugar. O objeto não vai ter um deslocamento calculável, não vai ter um deslocamento. Então o Brasil, que é o objeto, ele vai receber a força do trabalhador. Só que se os trabalhadores eles aplicam a força de modo a anular a força de trabalho um do outro, o Brasil não se desloca na direção que precisa ser deslocado. O Brasil não se desloca para nenhuma direção, o Brasil fica no mesmo lugar, porque um anula a força de trabalho do outro. Então, depois que a gente atua como Jesus Cristo nos inspirou a atuar no ministério de reconciliação das famílias, se reconciliando com os familiares, produzindo perdão, produzindo amor, nós temos que pensar no autoconhecimento, porque a Bíblia ela nos ensina sobre governabilidade e governança. E ela revela que essa governança vem somente de Deus. E Deus é o rei. Ele é o nosso Senhor. Deus é o rei. Então ele nos governa. E Deus ele é o rei, né? Ele tem a coroa de rei porque ele nos deu o livre-arbítrio. Então, se nós não soubermos aplicar o nosso livre-arbítrio para gerar um trabalho que desloca o Brasil para frente, que tenha progresso, não tem como fazer isso sem ordem. Não tem como fazer isso sem ordem.
E a ordem, ela vem de Deus. E com Deus a gente consegue ter o autoconhecimento por meio da meditação. E com a Bíblia a gente consegue conhecer a governabilidade, a governança que Deus quer. Então lembre-se, Deus, ele é o rei, ele é o Senhor do universo. Ele tem a coroa de rei, ele senta no trono do rei do universo, porque ele nos deu o livre-arbítrio. Então nós devemos utilizar esse livre-arbítrio para reconciliação, para perdão, para união, para amor, para autoconhecimento e para gerar um deslocamento em determinada direção. Porque vai ser o nosso livre-arbítrio que vai interferir no futuro do país. E não um presidente ou outro que entra e depois de 4 anos sai. É o nosso livre-arbítrio que tem maior peso. Porque o governo, ele é de Deus. E Deus é o nosso rei. E Deus sendo o nosso rei, ele vai nos ensinar quem nós somos e o que nascemos para fazer. Então vamos buscar nos conectar com o nosso rei, que é ele que vai nos governar. É ele que vai nos ensinar a utilizar o nosso livre-arbítrio para fazer aquilo que a gente nasceu para fazer. E a gente fazendo aquilo que a gente nasceu para fazer, ou seja, de acordo com a direção que Deus nos dá, a gente vai conseguir aplicar essa força para deslocar o Brasil numa direção favorável a todos. Deus abençoe a todos.